A palavra de Deus, ela tem uma característica muito importante na nossa vida. Nós, eu acredito, não conseguiríamos viver sem ouvir a palavra. Tanto no Novo Testamento, a partir dos evangelhos, como nós acabamos de ouvir, o Evangelho de Marcos, como no Primeiro Testamento, em que nós ouvimos sempre a voz dos profetas, a voz daqueles que antecederam a vinda de Jesus e prepararam, de certa forma, o coração de todas as pessoas para acolher o próprio Mestre. Uma das coisas importantes que Jesus sempre salienta é que o nosso coração nem sempre está preparado para acolher aquilo que a palavra vem insistir a cada dia para com cada um de nós. Falta-nos, talvez, um discernimento, eu diria pleno, da vontade de Deus sobre a vida de cada um de nós, para que esta palavra de fato encontrasse uma terra fértil, um terreno bom em nosso coração para poder produzir. Falta-nos, então, esse discernimento que nos coloca em sintonia com esta palavra. E esse discernimento, ele está relacionado à abertura do nosso coração para acolher, de fato, aquilo que Deus quer dizer a cada um de nós. É muito simples para nós ouvir a palavra e deixar que esta palavra permaneça nos nossos ouvidos, porque assim ela não nos incomoda, porque assim ela não provoca nada em nosso coração e em nossa vida. Quando ela permanece aqui, simplesmente nos ouvidos, nós poderemos ouvir qualquer livro, qualquer citação, qualquer passagem, porque ela não incomoda o nosso coração, ela não nos provoca numa mudança. Mas aí a palavra deixa de fazer acontecer aquilo que é próprio dela. Transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, colocar aquilo que é necessário em nós e tirar aquilo que não precisamos ter. É por isso que hoje, Tiago, na primeira leitura, ele fala justamente desta concepção que nós temos sobre nós mesmos. Nós temos uma certa autossuficiência e achamos que nós somos as únicas pessoas do mundo que contêm a verdade. Nem sempre conseguimos olhar para a pessoa do outro e olhar a verdade que ele também tem, que ele também traz. Às vezes nós temos esta autossuficiência que não nos permite olhar esta palavra de Deus e colocá-la de fato em prática. Porque a autossuficiência coloca em nós um orgulho, uma soberba, que nos distancia, em primeiro lugar, de Deus, da sua palavra, e principalmente da outra pessoa. Isto é muito ruim, porque quando nós usamos desta autossuficiência, nós rompemos com Deus. E romper com Deus é romper com a graça própria que só Ele pode dar a cada um de nós. E São Tiago diz isso de uma maneira muito própria, dizendo assim: olha, não faça queixas das outras pessoas. Não coloque nas outras pessoas fardos que você nem mesmo pode carregar. Porque quando você faz queixas, você está denegrindo a imagem da outra pessoa. E nem sempre esta pessoa pode se defender daquilo que você disse. E claro, todas as vezes que nós fazemos isso, nós deixamos de lado a possibilidade que aquela pessoa tem de mudar aquele comportamento se aquilo que você disse for verdade. E como nós não temos o poder da verdade, nem sempre o que falamos é real e é verdade sobre a outra pessoa. Não nos compete julgar, em hipótese alguma. Porque quando nós julgamos, nós fazemos o papel de Deus e nós não somos Deus. Quando nós julgamos, nós deixamos de lado a graça transbordante de Deus e não a recebemos, nem em nós e nem permitimos que o outro receba. Por isso, Tiago nos alerta para isto. Toda queixa é sinal de que nós fazemos contra outra pessoa, é sinal de que nós somos mais do que aquela pessoa. E este é o grande erro. Porque diante de Deus não existe isto. As diferenças existem na nossa cabeça,
na nossa mentalidade, na nossa preocupação com aquilo que nós queremos ser ou aparecer para as outras pessoas. E depois no Evangelho, Jesus diz uma coisa, para mim, muito bonita e muito cara. O nosso coração, ele precisa, em uma palavra muito simples, amolecer um pouco mais para as coisas de Deus. O nosso coração precisa encontrar um equilíbrio quando nós falamos de Deus, falamos da palavra de Deus, ou tentamos atualizar esta palavra na nossa vida. Porque todas as vezes que o nosso coração se endurece à palavra, aquilo que nós ouvimos fica retido na nossa mente. Assim como a palavra às vezes fica nos nossos ouvidos e não desce no coração, quando nós endurecemos a nossa compreensão de Deus ou daquilo que Ele pode realizar em nós, nós também não permitimos que essa palavra desça em nosso coração. E é muito triste alguém que é vazio da palavra de Deus. Porque Deus permite a cada um de nós, desde o nosso nascimento, viver a plenitude do seu amor. Ele coloca isso em nós e nós fazemos o favor, às vezes, de retirar isso da nossa vida. E complicamos até mesmo como Deus pode agir em nós. Nós dificultamos a graça de Deus na nossa vida. E é interessante que nós temos isso como dom de Deus. Ele nos permite ser bons, Ele nos permite ter um coração amável, dócil para com as pessoas. Nós é que não deixamos isso florescer ou acontecer de fato na nossa vida. Por isso, hoje, como uma reflexão, como uma mensagem, eu pediria que todos nós, de maneira muito especial, pudéssemos olhar essa palavra e pedir a Deus como oração, que Ele dê ao nosso coração a capacidade de ouvir de fato essa palavra e deixar que ela aconteça em nosso coração. Você que está em casa, você que nos acompanha aqui, peça a Deus isso na sua oração, principalmente quando você for fazer esse momento de comunhão espiritual, você que está em casa. Peça a Deus esta vontade de trazer a palavra na sua vida, principalmente para com as pessoas com as quais você se relaciona. A palavra de Deus, ela quer encontrar espaço em você. Ela quer encontrar espaço em cada um de nós. Deus nos procura todos os dias, a todas as horas. Basta que a gente faça isso acontecer de uma maneira muito verdadeira e muito bonita. Que Deus seja sempre a nossa referência e o nosso amor, para que nos nossos relacionamentos essa bondade de Deus seja de fato um acontecimento real. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.